Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pela presença de vocês aí no nosso debate sobre TERJ de abril. Queria agradecer aí a ajuda do pessoal da AstraZeneca. Muito obrigado. E lembrar, né, que estamos às portas aí do nosso curso nacional de atualização em pneumologia, que vai ser aqui na nossa cidade. Então, quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo para se inscrever. A programação está fantástica. Está na semana que vem, aproveitando aí o feriado de 1º de maio. Lembrar aí do nosso podcast, que está para sair na semana que vem também, né? Como sempre, sai aí todo dia 2. Então, a gente começou 2 de junho, o dia do pneumologista. Agora, esse a gente completa o nosso 12º podcast agora em maio. E vou chamar aí os nossos professores de hoje para as apresentações. Começar aqui chamando o Alexandre Siminelli, vai fazer a primeira apresentação. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Renato. Obrigado à Astra, na pessoa do Adilson, que me convidou, e obrigado à Sopterj por ter chancelado e não vetado o meu nome para a palestra. Então, vou falar dos estudos do Brecht, né, do Ethos e do Cronos, que foram os estudos pivotais dessa não tão nova, relativamente nova medicação. Não vou falar de Gold, podem ficar tranquilos, não tenho a pretensão de ensinar DPOC para vocês, nem a condução. Então, esse aqui é o tamanho do problema. Temos quase 400 milhões de pacientes com DPOC no mundo. Mais da metade não são diagnosticados. É a quarta principal causa de mortalidade em todo o mundo, podendo chegar aí nos próximos anos a ser a terceira. Segunda causa em alguns países de visita à emergência. E morrem de causas respiratórias e não respiratórias, principalmente as doenças cardiovasculares. Então, buscando minimizar esse problema, a gente precisa tentar otimizar o manejo da DPOC, principalmente prevenindo exacerbações, prevenindo o risco futuro, reduzindo o risco futuro, evitando eventos cardiopulmonares que, consequentemente, vão reduzir a mortalidade no DPOC. Então, aqui, os pacientes com DPOC, por diferentes mecanismos fisiopatológicos, obviamente, eles têm fatores de risco concomitantes com as doenças cardiovasculares, idade, tabagismo, sedentarismo, enfim. A maioria deles vai ter comorbidades cardiovasculares. Quase 50% dos pacientes com DPOC são hipertensos. 40% têm doença arterial coronariana, 13% já infartaram, em torno de 10% têm arritmias, doença arterial periférica, acidente vascular cerebral. Então, a doença cardiovascular é uma doença muito prevalente no paciente com DPOC. E aqui a gente vê, quando o paciente DPOC ele é moderado, aqui funcionalmente é um GOLD 2, a maioria deles, a maior causa de mortalidade é doença cardíaca. Quando ele é um paciente mais grave, isso se inverte, ele vai morrer de causa respiratória, GOLD 3 ou 4. Então, é muito importante que a gente atente para a doença cardiovascular, evite ou tente evitar as exacerbações para reduzir essa mortalidade no paciente com DPOC. Então, aqui, ó, eventos cardiovasculares, 1 a 7 dias após uma exacerbação grave de DPOC, exacerbação grave que precisa de internação, aumenta 20 vezes a incidência de eventos cardiovasculares. Isso se mantém, vai cair, mas se mantém ao longo do tempo, chegando até 1 ano, 2 vezes mais eventos cardiovasculares após uma exacerbação grave de DPOC. E aqui, pacientes que têm uma exacerbação grave, dentro de 4 anos, mais da metade deles morrem. E eles morrem de doença respiratória, 17%, mesmo após uma exacerbação moderada, e 23%
morrem de doenças cardiovasculares, mesmo após uma exacerbação não tão grave. Então, metade dos pacientes em 4 anos estará em óbito, né? E por que isso ocorre? São 3 mecanismos principais. A exacerbação, ela vai desencadear uma reação inflamatória sistêmica, instabilizando principalmente a placa arteriosclerótica, fazendo danos ao coração e à circulação, pela insuflação, hiperinsuflação pulmonar que esse paciente DPOC mais grave tem, comprime o coração, reduzindo o débito cardíaco, e pela própria hipóxia, que além de aumentar a pressão arterial pulmonar, vai fazer com que haja sofrimento tecidual, sistêmico, aumentando a mortalidade desse paciente. Então, como a gente pode tentar prevenir o nosso paciente de exacerbar, de ter mais evento cardiovascular, tentar fazer com que reduza a morbimortalidade desse doente, através de várias colocações, mas a gente tem que estimular a atividade física, tem que estimular a vacinação, e aqui, através do tratamento farmacológico, a gente vai focar mais. Então, essa aqui é o Breztri, é uma terapia tripla, tem budesonida, um corticoide inalatório, um beta-agonista inalatório e um antagonista muscarínico, uma dupla broncodilatação associada ao corticoide. Então, aqui a gente tem o primeiro estudo que a gente se propôs a falar, que é o estudo Cronos. É um estudo feito com quase 2.000 pacientes, com DPOC moderada grave pela classificação funcional, de 40 a 80 anos. Esses pacientes não necessariamente precisavam ter tido exacerbações no ano anterior, poderiam ter tido ou não, mas precisavam ser sintomáticos, recebendo 2 ou mais terapias de manutenção. Então, esses pacientes foram randomizados para receber 2:2, então aqui em torno de 600 pacientes nos 2 primeiros grupos e 300 nos 2 outros, para receber o Breztri, para receber glicopirrônio com formoterol pelo mesmo dispositivo inalatório, que é um aerosol dosimetrado, ou para receber formoterol budesonida pelo mesmo dispositivo, ou formoterol budesonida aberto por um dispositivo de inalatório em pó seco. Esses pacientes tinham que ter DPOC moderada grave e poderiam ter tido exacerbação ou não, e o desfecho foi o VF1. Em 24 semanas, o desfecho primário e a exacerbação como desfecho secundário. Então, como desfecho primário, não houve diferença entre o grupo com e sem corticoide, dupla broncodilatação ou terapia tripla, no VF1, mas houve uma diferença significativa quando comparado ao formoterol budesonida com os 2 dispositivos, tanto em pó seco quanto em aerosol dosimetrado. Então, em 24 semanas, melhorou o VF1, fez uma diferença de 104 ml, quando comparado ao corticoide inalatório com ABA, em dispositivo aerosol dosimetrado, e 91 ml no dispositivo em pó seco aberto. Tá? E com relação à exacerbação, houve diferença comparado ao LABA-LAMA, a terapia dupla, comparado ao corticoide. Houve uma diferença no número de exacerbações, no índice de exacerbações. Você consegue prevenir uma exacerbação a cada paciente tratado na comparação na terapia dupla com a tripla. Aqui é o ETSUS, que é o outro estudo que a gente vai comentar, aqui quase 9.000 pacientes, mesmo DPOC moderada grave funcionalmente, 40, 80 anos, sintomáticos, só que aqui eles tinham que ter tido histórico de exacerbação no ano anterior. Aqui a randomização foi 1:1, e aqui os grupos tinham o Breztri, nessa dose aqui de 320 de budesonida, formoterol glicopirrônio na mesma dose, sem a budesonida na dose de 160, e a budesonida com formoterol na dose de 10 com 320.
Então, esses eram os 4 grupos, e o desfecho aqui foi em redução de exacerbação. E 52 semanas de acompanhamento. Então, a taxa anual de exacerbação, quando comparado ao LABA-LAMA, foi 24%, e quando comparado ao LABA com corticoide inalatório, foi de 1, foi de 13% de redução. Então, houve uma redução significativa no número de exacerbações comparado à dupla broncodilatação e o broncodilatador beta-agonista com corticoide inalatório. Uma exacerbação grave a cada 7 pacientes tratados com Bestri. Aqui a mortalidade por todas as causas, quando comparado ao LABA-LAMA e Bestri, 49% de redução, uma morte a cada 80 pacientes tratados. A comparação de números de eventos cardiopulmonares graves, também houve uma redução de 20%, quando comparado ao grupo LABA-LAMA. Não houve diferença na dose de corticoide 320 ou 160. E redução na mortalidade por todas as causas de 49%, quando comparado ao LABA com LAMA. O perfil de segurança ele é comparável, eventos adversos graves, porcentagem de pacientes, causou descontinuação, o evento cardiovascular e pneumonia. A gente vê que o paciente, nos grupos que têm o corticoide inalatório, a incidência de pneumonia ela sempre é um pouco maior. Mas os demais efeitos adversos, ele é semelhante, são semelhantes em todos os grupos. Então, o risco de redução, a redução de exacerbações, ela é maior tanto quanto você começa inicialmente. Se você iniciar, aqui é mais de 180 dias após o diagnóstico. Se você começar muito tardiamente, você tem, comparado a um início precoce, em menos de 30 dias, você tem 34% de redução, e se você começar em 30 a 68 dias, 24%. Isso quer dizer que quanto mais precocemente você instituir a terapia tripla, melhor vai ser a resposta, menor exacerbação você vai ter. Então, fez o diagnóstico, tem indicação, inicia a terapia tripla com dupla broncodilatação e corticoide inalatório, você consegue atingir uma redução importante no número de exacerbações. Com relação ao dispositivo inalatório, essa tecnologia Aerosphere, né, é um aerosol dosimetrado que consegue uma deposição 2 a 3 vezes maior quando comparado aos outros aerosóis dosimetrados que a gente tem disponíveis no mercado. Ele consegue atingir as vias aéreas de pequeno calibre, de menos de 3 milímetros. Então, aqui comparando o Brecht com o furoato de fluticasona, umeclidina e vilanterol, que é outra terapia tripla que a gente tem no mercado disponível, em pacientes que têm um pico de fluxo inspiratório razoável, 69 litros por minuto, há uma deposição muito maior quando você usa o dispositivo Aerosphere, quando você compara com o dispositivo utilizado em pó seco do formoterol, o meclidínio, vilanterol. Então, aqui estão 2 vezes mais deposição no pulmão e também tanto no pulmão, quando a gente vê por inteiro, quanto em pequenas vias aéreas, a deposição é muito maior. Quando a gente compara apenas o corticoide inalatório,
Também é uma deposição muito maior, 5 vezes maior deposição nas vias aéreas menores, quando a gente compara a budesonida com o mesmo pico de fluxo inspiratório com o furoato de fluticasona. E aqui a comparação com com formoterol, glicopirrônio e beclometasona. Tanto aqui a gente vê a deposição do corticoide inalatório, do beta-agonista e do antagonista muscarínico, a deposição é maior, mesmo com baixas taxas de fluxo expiratório, como 30 litros por minuto. Então, resumindo, 52% de redução em exacerbações moderadas ou graves, quando comparado ao LABA com LAMA, 49% de redução de risco de mortalidade por todas as causas, tanto cardiovasculares quanto pulmonares, e 39% maior de redução por todas as causas quando comparado. Então, permanece urgente a gente prevenir as exacerbações, talvez esses tenham que ser o nosso principal objetivo ao tratar DPOC, associado à melhora da qualidade de vida dos pacientes. A identificação precoce e imediata com terapias adequadas são essenciais para prevenir, né, a descendência da clínica e funcional. A terapia tripla é reconhecida pelo GOLD, né, pelas diretrizes nacionais como a única terapia que reduz mortalidade, e o BREST, com certeza, é uma solução bastante eficaz, bastante interessante nesses pacientes onde há indicação da gente fazer uma terapia tripla no tratamento do DPOC. Parou de passar aqui. Esse é o Bestrin, 2 inalações 2 vezes ao dia, 160 microgramas de budesonida, 7,2 microgramas de clopirrônio e 5 microgramas de formoterol. 2 doses de manhã, 2 doses à noite. Obrigado. Bom, como a gente faz todos os meses, né, a gente guarda as perguntas e a discussão para o final. Na sequência, eu convido a professora Cláudia Costa para fazer a segunda apresentação da noite. Cláudia, muito obrigado aí pelo aceite ao convite e a presença. Muito obrigada, Renato. Obrigada a todos que estão aqui, obrigada, né, ao patrocínio, a Soptest por ter me convidado e por, inclusive, poder escolher o tema que eu queria falar, então, obrigada por isso, por me deixar falar aquilo que eu gosto dentro da doença intersticial. Vocês sabem que eu gosto de DPOC e de doenças intersticiais, assim, são os dois lados assim, do meu coração em termos de pneumologia. Bom, então, esses são os conflitos de interesse que eu tenho, mas para essa apresentação em especial eu não tenho nenhum conflito de interesse. Tá? E eu trouxe esse tema, né, chamada ILA, e o que a gente deve fazer com elas, porque volta e meia a gente se depara com um caso como esse aqui, no ambulatório, no consultório, chega lá o paciente, fiz uma tomografia porque alguém pediu, porque eu sou tabagista, eu fui tabagista, e aí apareceu uns negócios aí no meu pulmão, e aí eu não sei o que eu faço agora com isso, né? E aí? O que eu tenho que fazer, né? Então, para discutir esse tema, né, eu trouxe essa agenda e defini o que é ILA, discutir o potencial de progressão dessas lesões que a gente vê na tomografia e escolher como é que a gente maneja, ou quem que a gente deve manejar quando a gente encontra essas doenças, né? Isso daqui é uma publicação de 2010, quer dizer, já tem algum tempo, né? Que saiu numa revista, num jornal de radiologia, em que eles fizeram uma série de casos, né? Pegaram 100 pacientes daquele grupo do COPD-GYN e eles viram que alguns pacientes tinham essas alterações que eram menores do que 5% da tomografia,
E aí eles pegaram e acompanharam 100 pacientes com essas alterações aí. E eles avaliaram que, depois de um certo tempo de acompanhamento, 10 pacientes tinham feito o diagnóstico de doença intersticial pulmonar, ou seja, de 100, 10 tinham feito, ou seja, os outros 90 não tinham. Então, não é todo mundo que vai progredir, né? E eles descreveram que essas lesões eram basicamente de vidro fosco, de nódulos centrolobulares, de cistos, de bronquiectasia de tração, de faviolamento. Essa referência é uma referência antiga, inclusive os nódulos centrolobulares hoje em dia não são considerados como ILA. Tá? Então, só para a gente ver. Então, naquela época, eles viram que, tendo isso aí, um percentual, e a partir daí, então, começou a se pensar, bom, quem que eu tenho que procurar, o que que eu tenho que fazer? A preocupação, então, se tornou real. Essa daqui é uma referência já bem mais recente, de 2021, é um guideline da Sociedade de Radiologia Americana, do pessoal do Fleshner, né, que aí propõe que a gente faça uma avaliação, isso aqui é cabeça de radiologista, então, obviamente, que eles fazem uma avaliação muito do que aparece na imagem radiológica. Tá? E eles colocam o seguinte, o que é ILA? Para começar, a ILA é um achado incidental. Então, está lá repetido várias vezes, incidental. Então, se você está pedindo para algum paciente teu que você suspeita de alguma doença, isso não é ILA, mesmo que aquilo seja em uma quantidade pequena lá, seria uma doença incipiente, mas que você está investigando. Tá? Então, ILA, que seria anormalidade, vem do inglês, né? A gente continua falando ILA, porque realmente o português fica muito feio, mas seria uma anormalidade tomográfica, então, incidental. Você pediu uma tomografia e veio. Essa tomografia pode ser do tórax ou pode ser do abdômen. Às vezes, né, vai fazer uma tomografia de abdômen, a gente tem aquele corte do tórax lá embaixo, e aí o radiologista diz, ó, no abdômen tudo bem, mas apareceu um negócio aqui na tomografia de tórax, tá? Então, isso também pode ser considerado, então, como uma doença, um aparecimento, um achado incidental ali na radiografia. Então, eles falam muito de excluir doenças conhecidas, e o principal aí seria as colagenoses. Então, temos que ter certeza se o paciente não tem uma esclerose sistêmica, porque apareceu um negócio lá no paciente com AR, com artrite reumatoide, com esclerose sistêmica, isso é uma doença incipiente relacionada a uma colagenose. Tá? Ou já tem lá pneumonia de hipersensibilidade, enfim. Não é uma doença intersticial, isso tem que ser. Então, a primeira coisa, eu tenho que excluir isso. Pacientes com familiares com doença intersticial, isso também não é considerado como ILA, porque provavelmente isso já é um achado relacionado a essa doença familiar. Então, cuidado só com essas coisas. Bom, e aí eles vão categorizar isso daí pelo aspecto tomográfico. É mais central, é mais periférico, é mais no lobo superior, é mais no lobo inferior. Então, o que eu achei mais interessante para a gente, como clínico, é caracterizar se é subpleural ou não, que eu botei aqui como não subpleural, seria axial, obviamente, e se é subpleural, com ou sem fibrose. Por quê? Porque isso daqui caracteriza a probabilidade, a gente vai ver a seguir, de progressão dessa doença. Então, para a gente, como clínico, lá no nosso consultório, a gente tem que avaliar se é subpleural ou não. E se for subpleural, se tem fibrose associada ou não. Bom, então aqui, ó, superior, lobo inferior. Não vai modificar muito. A gente aqui no Brasil tem muito paciente que tem sequela de tuberculose, que a gente já olha e já diz assim, pô, isso aí não vai progredir, acabou-se. Né? Então, a gente já faz isso. Teoricamente, se encaixaria ali como um achado. Muitas das vezes os pacientes não sabem nem que tiveram tuberculose, você achou lá, e você já sabe que aquilo é cicatricial. Bom, axial, ou seja, não tem nada no subpleural, é mais axial, esses progridem menos. E subpleural, aqui já é um achado subpleural,
e esse aqui é um achado subpleural já com fibrose. O que é fibrose? Tem bronquiectasia de tração, tem faviolamento, é porque tem fibrose, mesmo sendo em pequena quantidade, tá? Então, achou uma bronquiectasia de tração, achou um faviolamento, isso é, então, um achado lá, intersticial já, mesmo que seja pequeno, com fibrose. Bom, muito bem. Os tipos de lesão são esses aí, então, vidro fosco, reticulação, a gente acha bastante reticulação. Esses cistos aqui, que não são cistos de faviolamento, que pode estar no meio do pulmão e também na periferia, isso tem muito relação, isso a gente acha, volta e meia, nos pacientes tabagistas e ex-tabagistas. Não costuma progredir muito, é um achado com uma certa frequência que a gente vê. Bronquiectasia de tração, esse aqui já é mais preocupante, e esse aqui mais ainda, o faviolamento. Tá? Um faviolamento com bronquiectasia de tração. Bom, e aí? Eu falei o que é ILA, mas a gente também tem que pensar aquilo que não é, em hipótese alguma, e a gente tem que pensar em outra coisa, tá? O que não é ILA? Primeiro, vidro fosco, que tem a ver com o decúbito. A gente pede para fazer a tomografia, né, em decúbito ventral, aquilo some. Isso não é, obviamente, nenhum achado tomográfico. Que a gente precisa se preocupar, é simplesmente por uma questão de decúbito. A fibrose, que é ao lado do osteófito, isso aqui também é bastante comum, quando a gente faz o corte coronal, aparece aqui. Isso é simplesmente uma sombra da tomografia, isso também não tem nenhum problema, isso não vai progredir. Aqueles nódulos centrolobulares mal formados que eu tinha falado, que inicialmente pode aparecer em alguma referência mais antiga como sendo de anomalia, atualmente isso é considerado como uma doença tabaco-relacionada. Isso daí é pedir para o paciente parar de fumar, que em geral reverte. Tá? Então, isso como tem uma relação causal ali diretamente com o tabaco, isso não é considerado também como ILA. Bom, prevalência varia muito. A gente vai ver que isso daí, os pacientes fumantes têm mais do que os não fumantes, mas com uma variação muito grande de prevalência. Os pacientes que têm mais de 50 anos vão ter mais do que os novos. Em geral, também são nos pacientes que a gente costuma pesquisar mais. Tabagistas têm mais lesões do que os não tabagistas. E pacientes com algumas alterações genéticas, como esse do MUC5B, que a gente já conhece, mas tem outras também tem mais relação com esses aparecimentos. E aí, o que fazer? Quais são os pacientes que eu devo me preocupar mais? Porque alguns deles vão progredir com mortalidade, com sintomas, com declínio de função pulmonar. Então, quais são os pacientes realmente que eu devo fazer alguma coisa? Porque alguns deles acontece isso aqui. Isso aqui é uma publicação de 9 anos de acompanhamento de um paciente que tinha uma lesão, parecia pouco importante, e ele, em 9 anos, evoluiu para isso aqui, uma doença intersticial clara. Então, a gente vai esperar chegar nisso aqui. O ideal é que a gente faça o tratamento e a intervenção antes ainda. Então, quais são aqueles que eu devo me preocupar, já que uma população muito grande de pacientes, se a gente for fazer tomografia em todo mundo que tem mais de 65 anos, eu vou ter um percentual enorme. E aí, o que eu faço com isso aí, né? Eita, anda. Agora acho que a pilha acabou. Não, foi. Aí, tá, deixa eu voltar. Vai. Tá. Então, aqueles pacientes que têm familiares de primeiro grau com doença intersticial, eles têm um risco aumentado de também ter doença intersticial. Então, esses pacientes, se a gente procurar, a gente pode encontrar, e aí esses pacientes têm um risco muito grande de progressão, inclusive com uma discussão se a gente deve considerar como um achado incidental apenas ou já como uma doença intersticial incipiente, e já para iniciar tratamento, porque esses pacientes têm um risco muito grande de progressão.
Essa outra referência aqui também mostra que pacientes, eles já avaliaram 327 pacientes e acompanharam por 5 anos, em vários casos progrediram. Quem foram os que progrediram? Quanto mais idoso é o paciente, maior o risco de progressão, todos acima de 50 anos, tá? Os que têm o polimorfismo e aqueles, de novo, olha, a fibrose subpleural. Tá? A fibrose subpleural tem um maior risco de progredir. Voltando agora para aquela referência da radiologia de 2021, o que aquela referência, aquele guideline da radiologia fala, né? Nos orienta. Primeiro, avaliar características dos pacientes e características da tomografia. Com relação aos pacientes, se o paciente fuma, se ele tem exposição ambiental, se ele está em uso de químio, imuno ou radioterapia, ou seja, aqueles pacientes que estão em tratamento para câncer de pulmão, usando alguma dessas coisas, fez cirurgia torácica recente, e os que já têm função pulmonar alterada, são os que têm maior risco de progressão. E quando eles têm aquelas lesões subpleurais que a gente já tinha comentado dessa mesma referência lá no início da fala. Tá? Então, quando tem o acometimento subpleural, especialmente com fibrose. Então, esses são os mais preocupantes. Obviamente que a gente sempre deve falar para o paciente parar de fumar, se ele está fumando. Se ele puder, né, deixar de se expor a alguma dessas outras, né, por exemplo, está fazendo uma quimioterapia, a gente conversa com o onco e vê se dá para trocar alguma coisa, ou, enfim, às vezes o risco, né, benefício, a gente vai esperar e vai ver o que acontece. Mas, enfim, conversar com o oncologista pode ser indicado em alguns casos. E foi. E esse aqui é o algoritmo, então, proposto por essa referência. Inicialmente, avaliar a tomografia desse paciente, porque pode ter sido uma tomografia só de rastreio para um nódulo e não ter feito uma avaliação realmente boa do interstício. Então, refazer com uma técnica adequada, com alta resolução, se for uma tomografia só do abdômen, né, fazer uma tomografia do tórax, com alta resolução, etc. e tal. Aí, a partir daí, considerar avaliar se esse paciente tem doença intersticial, por exemplo, com colagenose, com pneumonia de hipersensibilidade, ver as outras possibilidades da exposição dele com doença para descartar uma doença incipiente. Se descartou uma doença incipiente, daí avaliar aqueles critérios de progressão. E, a partir daí, então, traçar um plano. Se ele tem mais critérios de progressão, esse paciente eu vou ter que avaliar de forma mais rápida, mais frequente. Se ele não tem, eu posso avaliar com menos cuidado, volta no ano que vem. Mas, de qualquer maneira, se o paciente tem uma alteração, o bom senso, pelo menos, me diz que a gente deve pedir para ele voltar, nem que seja no ano que vem, com uma nova tomografia, porque alguns deles podem progredir, mesmo aqueles que têm menos chance de que isso ocorra. Então, as mensagens são essas aqui. ILA, então, é um achado incidental, não é doença do pulmão incipiente. Então, temos que fazer essa diferenciação. É mais frequente em idosos, tabagistas e alguns pacientes com polimorfismo. Para progressão, lembrar de que alguns medicamentos ou tratamentos podem contribuir para isso, e tabagismo sempre é um fator de risco, tanto para o aparecimento quanto para a progressão. Que nós então devemos acompanhar esses pacientes mais de perto ou menos de perto, vai depender do risco da progressão. Basicamente isso. Obrigada e me coloco aqui à disposição. Estamos abertos, então, para perguntas e comentários. Vou começar aqui com o professor Ronaldo Nascente. Obrigado. Excelente, como sempre. Parabéns. Se na tomografia do ano que vem ocorrer progressão, o que eu faço? Bom, isso está progredindo. Então, aí aumenta muito a chance disso continuar progredindo e disso
ter uma doença intersticial e investigar a doença intersticial de polimorfismos, né, que estão relacionados com doenças familiares intersticiais. A gente já está começando a fazer isso lá na UERJ, mas, obviamente, que isso não é feito no consultório, nem é feito na prática, né, de todo mundo. Mas isso é algo que a gente deve começar a explorar um pouquinho mais, pensar nisso. É uma doença familiar, sei lá, o paciente tem cabelo branco desde muito cedo, é telomeropatia, investigar melhor pneumonia de hipersensibilidade, investigar melhor, de repente pensar em repetir o painel reumatológico, né? Enfim, considerar com um pouquinho mais de força isso aí. E não esquecer que as doenças, às vezes, intersticiais, elas acabam não chegando a um diagnóstico, e elas podem ser progressivas. Então, a gente tem que ficar com isso, né, antenado, porque talvez a gente tenha que tratar esse paciente mesmo sem o diagnóstico. Ou com antifibrótico, ou com novos tratamentos que devem estar chegando aí, né? Cláudia, parabéns pela palestra. Aquela paciente que vem no teu consultório por uma outra queixa, estou com febre, estou com tosse, você escuta, principalmente idoso. Eventualmente, a gente escuta o estertor em paciente mais idoso. E a gente acaba, enfim, tomografa, vem aquelas reticulações basais, isso não é ILA. Vamos lá, a estertoração, ela tem uma associação com fibrose pulmonar muito grande. Isso é muito legal de você ter trazido, obrigada, porque isso é algo que a gente, né, às vezes fica muito baseado em tomografia, e a ausculta pulmonar, ela é uma aliada muito importante na busca de doença intersticial. Às vezes eu faço apresentação para o reumato eles ficam muito preocupados, porque na esclerose sistêmica a gente tem que tomografar todo mundo, porque já é consenso, porque a chance de ter doença intersticial é muito grande. Mas na artrite reumatoide eu só vou ter um percentual menor de pacientes que vão evoluir com doença intersticial. Então, assim, eu vou tomografar para todo mundo, e eu sempre digo, gente, auscultar é bom, né? Porque você pega no estertor ali quando você ausculta o paciente. Então, auscultar é bom. Aí, o que eu faço? Bom, aí você vai ter que fazer a tomografia e aí você vai procurar isso. A definição de ILA é um achado incidental. Se você já está procurando uma doença, talvez não seja um achado incidental, né? E aí você já vai procurar com outros olhos. E aí a gente vai ter que começar a fazer toda a propedêutica desse paciente. É mulher, tem doença que pode sugerir alguma coisa de doença do colágeno, não pode, tem que pedir painel reumatológico, tem que ver, enfim, tem que investigar tudo. Mesmo que seja uma idosa assintomática. Os pacientes não são assintomáticos. Na hora que você conversa com eles, não são. Mas mesmo que seja, eu iria atrás de tudo. E, claro, se o paciente está sintomático, não tem nada, você chegou a essa conclusão, você pode perfeitamente, vou programar isso, vou avaliar. O critério para a progressão, mesmo de uma doença intersticial, você precisa ter avaliação de função pulmonar, de tomografia e de clínica, no caso de espinéia, você tem que ter a progressão de pelo menos 2 desses domínios aí em um ano, né? Então, assim, tem que reavaliar, vai ter que reavaliar. Professor Rufino. Hélio. Queria perguntar, Cláudia, porque eu não entendi bem. Eu não tenho um MUC 5B, né? Não, a gente só tem isso na pesquisa. Você faz investigação familiar, é isso que você diz, né? Tem alguém na família. Faz privado, mas tem. Não, pois é, você não vai fazer. Não. Eu queria saber a dela. Entendi. Poder fazer pode, mas assim, o que ele tá, eu acho que a pergunta dele é, no caso, nós ainda não temos isso de uma forma consolidada do que fazer e tal. Isso faz parte. Eu não fazer em todo mundo, né? Tem uma história clínica, que é um fator Perfeito. familiar, né? Um dos Isso. fatores familiares. E como
Como é que você acompanha? Porque é tanto que aparece de ILA hoje em dia em tomografia, quer dizer, vai fazer investigação em todo mundo. Eu não sei, como é que você faz no seu consultório grande e tal? Prova de função clínica e volta daqui a 4, 6 meses. Checar medicamento. Checar medicamento que está usando. Isso, isso, claro, óbvio. Checar medicamentos todos, porque, e principalmente o idoso, que às vezes tem uma polifarmácia, né? Não, eu acho que deve ser feito. Se você tem uma doença intersticial, sabendo que pode ser uma doença progressiva, que ainda não está identificando os fatores riscos adequados, seja tabagista, idoso, isso é uma coisa muito vaga para a gente. Fazer exames repetidos também é vago. Mas quando você faz um painel genético, que já tem estabelecidos painéis genéticos, que são 10 a 14 genes que estão mais frequentes, e um desses genes dá positivo, um desses genes, você já sabe que... Porque as alterações gênicas elas podem ser somáticas, ou seja, pega uma criança e tem um gene alterado, na verdade, germinativas, e as somáticas são as mutações que ocorrem conforme a idade. Então, quando ocorre, para a gente e adulto, a gente sempre pensa nas mutações conforme a idade, mas pode ser germinativa e ela nunca vai ser apresentar claramente. Então, o primeiro, eu não ia falar isso não, mas é só para dizer que eu faço, era 10.500, 11 mil reais, e agora caiu para 6 mil e para médico é em torno de 4 mil reais. E são vários laboratórios brasileiros que fazem, vários laboratórios, não é mais um só, não. Tá? Até porque isso veio pelo câncer, né? A pressão veio pelo fluxo. E acho um exemplo típico é um paciente que a gente levou para fazer uma nova droga de antifibrótico e que ele é médico. E ele não é respondedor ao antifibrótico, que também a gente tem que classificar em respondedor e não respondedor. Ele tem 3 filhos. Um filho deu positivo, os outros 2 não deram positivo, ele deu positivo, e aí foi para os filhos e um deu positivo. E aí, são médicos também, tudo médico para médico, e aí tem dois jovens. Ele tem 2 filhos também. E aí são os netos. E a dúvida é, esses netos fariam ou não? Porque esse filho, ele tem 77 anos, o filho tem 49, 54 anos, agora não me lembro a idade exata. Ele já está em acompanhamento. É tomografia anual e função pulmonar. Não tem que fugir. Ele já está ciente, porque deu uma genética positiva. Não, a ilha, não, toda vez que você tem um achado tomográfico, é isso, o achado tomográfico, o nome, eu não, a gente está aqui no Rio de Janeiro, com esse mundo da Carioca, o Fluminense, a gente mudou o IP para Pio e a ilha ficou ilha porque é melhor que ali, né? Porque isso teve essa mudança. Sinceramente, eu tenho. Isso é um processo de conhecimento da história natural da doença, né? A história da fibrose pulmonar idiopática, quando a gente pega, é uma doença já com sintomatologia. Raramente a gente não tem sintomatologia. Então, quando você tem esse achado, que a gente viu que o percentual pequeno progride, mas é um achado que te leva a pensar em fibrose pulmonar idiopática ou qualquer outra fibrose. E a partir daí você acompanha. Então, eu não. É uma terminologia de precocidade e assim, só para. É complicada essa terminologia, porque vamos pensar assim, se a gente não conhece o pai, digamos que ele tivesse morrido no trânsito, sei lá, bateu, ele nunca teria esse pai com doença intersticial. E aí esse jovem aí, de repente, faz uma tomografia e aparece um achado lá, né? Então, assim, teoricamente, poderia ser uma coisa incidental, que ele foi fazer a tomografia por outra coisa e inicialmente seria. E, na verdade, agora a gente já sabe que essa pessoa tem
se ele fizer uma tomografia e for aparecer alguma coisa, isso provavelmente é uma doença familiar. Então, não será mais um achado incidental, porque a gente já está procurando e tal. Então, assim, a mesma pessoa tendo um histórico diferente, você vai ter diagnóstico diferente, né? Eu quero perguntar para o Alexandre se ele nega. É, Um jovem de 68 anos. claro. Com certeza, com certeza. Claro que sim. Não, você não tem 68. É, mas parece muito mais jovem, né? Claramente. É, mas, Alexandre, eu acho que o maior exemplo que a gente está vendo hoje em dia, o maior exemplo que a gente vê da relevância da doença compartimental, pulmão, coração, foi o Papa que faleceu. Na verdade, ele pode não ter a doença pulmonar. Quando a gente fala para qualquer um, fala doença pulmonar obstrutiva crônica, algumas pessoas, sempre é difícil a gente tentar mostrar, pergunta, asma é? Asma é. Mas não para essa definição que a gente estabeleceu. Bronquiectasia que ele tem mas não para essa definição. O que eu acho que é relevante é que esse acoplamento, né? Você mostrou uma parte macro de diminuição do retorno venoso, mas o que acontece mesmo não é o IAM, a arritmia, durante o processo de exacerbação, né? É o estímulo inflamatório que se inicia, esses pacientes têm alta com PSRT normal ou quase normal, com a troponina não, a procalcitonina normal, porque é um dos critérios que todo mundo estabelece, e o paciente infarta ou morre de acidente vascular cerebral, que foi o Papa, e uma insuficiência cardíaca, o que for. Então, eu acho profundamente relevante a gente, como pneumologistas, né, e que a gente recebe o paciente, muitos já vêm de cardiologistas, olhar a parte cardiovascular como fosse o cardiologista. Enfrentar esse problema como fosse uma doença compartimental. Como a gente venceu na hipertensão arterial pulmonar. Porque é mais uma doença do pneumologista do que efetivamente o cardiologista, que não tem muito interesse. Então, como um paciente, ele é um paciente pneumopata, né, como o Papa, né, morreu de uma doença cardíaca, possivelmente subestimada, não está bem grave ele, né, mas ele morreu de acidente vascular cerebral. Então, eu acho que os biomarcadores cardiovasculares, que não são só o pró-BNP e o BNP, são relevantes para a gente aprender e utilizá-los também. Mas está corretíssima a sua apresentação disso aí. Tem que fortalecer isso, né? São os três mecanismos, como a gente mostrou ali. Tem o mecanismo inflamatório, quando você tem a exacerbação, a inflamação sistêmica, que vai estabilizar a placa, que vai fazer a doença cardiovascular. Tem o mecanismo mecânico, que é o aumento da pressão pulmonar. E tem a hipóxia até, e além de aumentar a hipertensão pulmonar, também vai fazer lesão tecidual, sofrimento tecidual sistêmico. E concordo com você, acho que a gente agora vai ter que, já fazia, né? Muita gente já fazia estratificação de risco cardiovascular no paciente pneumopata crônico. Acho que não só de DPOC, mas acho que no asmático mais grave também, bronquiectase mais grave também, porque se você pegar a pneumonia, o risco cardiovascular, a mortalidade após a alta de uma pneumonia comunitária grave é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê aí na exacerbação de DPOC. Então, o paciente mais idoso que interna com uma pneumonia comunitária grave merece, se já não passou, uma estratificação de risco cardiovascular, porque ele vai morrer de infarto, vai morrer de AVC, como foi o Papa, enfim, vai morrer de insuficiência renal. Paulo. São duas perguntas simples, uma para cada um. Então, Alexandre, esse sistema da aerosfera que você falou do Blackstream, ele facilita que o paciente não precise usar espaçador, ou a gente continua com as mesmas recomendações do espaçador, porque melhora
a coordenação e a distribuição? Eu acho que é a mesma recomendação. Se o paciente tiver uma boa técnica inalatória, ele não precisa de espaçador. Se é um paciente que não tem uma boa técnica inalatória, ou se, enfim, tem um pico de fluxo muito baixo, apesar do pico de fluxo não ser um limitador para você usar esse dispositivo, você pode usar o espaçador com Aerosphere sem problema nenhum. Tá? Você vai ter a mesma eficácia do que sem o espaçador. Aí vai depender do paciente. Era o que eu imaginava. E para você, Cláudio, você podia explicar melhor esse conceito de MUC5B? O MUC5B é um polimorfismo que a gente vê em algumas pessoas e que facilita, quer dizer, aumenta o risco de ter doenças intersticiais. Ele também aumenta o risco de outras doenças, tá? De fibrose em geral, inclusive de outras pneumopatias. Pessoas com esse polimorfismo têm uma chance maior de ter uma doença intersticial e logo ser uma doença familiar. Existem outros polimorfismos também envolvidos. Então, quando você acha isso, você tem uma genética que favorece, então, a fibrose. É genético. Ele, o C é no C. Está relacionado tanto a BPOC como O 5B é mais da fibrose, mas o 5C, por exemplo, ele aumenta a chance de ter DPOC. nunca é expresso respiratório no final da protona. E aí há uma superexpressão aí que é pouca glândula, começa a crescer, começa a desenvolver o muco no local que não deveria. Então, a ideia seria mais para DPOC, ou seja, seria uma obstrução de vias pequenas, muito pequenas, né? Só que não, ele está relacionado também à fibrose. Na verdade, começou com a fibrose, aí o pessoal trouxe tudo para o DPOC e encontrou também. Então, é uma coisa que tem que fazer uma definição direito, como é que ele está desenvolvendo. Mas ele está relacionado à progressão da doença, mas ao melhor prognóstico. Tá? Professor, desculpa, aí eu não tenho a menor experiência. E aí, quando o senhor pede o MUC5B e vem positivo para a doença fibrose, com a doença, a doença intersticial, o paciente, como lá deu o exemplo ali, o pai sofreu um acidente, morreu, fez uma tomografia, uns achados incidentais. Aí veio positivo. Nesse caso, o senhor pensaria já em tratar mesmo o paciente ainda assintomático ou esperar? Tratamento ao perfil genético ainda. O que a gente tendo o perfil genético, a gente começa a acompanhar esse paciente de forma muito estreita. Tem um perfil genético que é muito interessante para quem tem fibrose, que é do câncer de pulmão, que a gente sabe que a gente faz tomografia anual, por causa que os pacientes eles têm maior chance, até 30 vezes mais, de desenvolver câncer de pulmão. Então, isso está sendo estabelecido, muito trabalho está vindo, né? Então, só para dizer que a gente não trata pela positividade. O tratamento é pelos critérios que já foram apresentados. Aí não chegou a isso. Quer acrescentar, Cláudio? Não, é basicamente isso. É só um risco maior. Não quer dizer que também que a pessoa tem que vai desenvolver. Tá? E essas doenças familiares são interessantes, porque às vezes o paciente tem uma FPI. E aí você diz assim, bom, e aí descobre-se que outras pessoas na família começam a desenvolver fibrose, mas não necessariamente uma fibrose igual ao do pai ou da mãe. Por exemplo, pode ter mais chance de ter sarcoidose, pode ter mais chance de ter pneumonia de hipersensibilidade, ou seja, é uma genética que predispõe a ter fibrose no intestino. Agora, como isso vai ser desenvolvido, provavelmente depende de fatores ambientais a que a pessoa esteja submetida. Professor Beto. Oba, antes de mais nada, parabéns às apresentações colocadas, como sempre. Agora, alguém já disse que reconhecer a ignorância é o primeiro passo para a sabedoria.
né? Nesse sentido. E eu acho que esse tipo de reunião que a gente tem aqui nem sempre atinge o que eu acho que ela devia atingir. É a gente colocar a nossa contribuição pessoal no dia a dia do atendimento dessas situações que são, talvez, escorregadias, vamos chamar assim. Então, se eu não entendi errado, Cláudia, você, na definição de ILA, que é um achado incidental, eu fiquei com a impressão, talvez equivocada, e você, por favor, me corrija se assim for, que se a gente escuta uma estertoração e pede uma tomografia, a gente está diminuindo a incidência de pensar em ILA, porque a gente sabe que a estertoração é ligada muito, ao velcro, principalmente, à fibrose pulmonar, às doenças intersticiais, especialmente a fibrose pulmonar idiopática, né? Nesse sentido. Mas aí me traz um questionamento. E quantas ILAs assim classificadas não foram escutadas previamente? Sem dúvida. Que posição a gente tem que ter como médico assistente e como definidor de posições, de que a gente tem essa mania maluca de querer botar as coisas todas em caixinhas, né? De auxiliar ou tentar marcar condutas a serem tomadas. Então, se você pega uma ILA e o cara tem estertoração, a gente vai reclassificá-lo? Na verdade, o que acontece ali é que você vai ter que avaliar de qualquer maneira, sendo ILA ou não, se ele tem uma doença intersticial, independente, porque se ele tiver uma doença intersticial, você pode ter feito ali um diagnóstico de uma doença incipiente. Se ele tiver uma doença incipiente, tem uma doença incipiente, acabou, você diagnosticou. Isso número 1. Número 2, você não diagnosticou, você procurou tudo e não diagnosticou. Se isso está dentro da categoria de ILA, ou se é uma doença intersticial que você ainda não diagnosticou, que é incipiente, tanto faz, você vai ter que avaliar ou vai ter que acompanhar o paciente, entendeu? Você vai ter que rever esse paciente daqui a pouco. Então, assim, é uma questão, a meu ver, mais de semântica do que qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que a gente pensa uma hora, que tem uma procura diagnóstica com a fibrose pulmonar idiopática e que pode ser, que dizer, deságue numa indicação terapêutica, isso muda muito. sim, mas de qualquer maneira, se for ILA, você também tem que acompanhar. Isso muda muito. Porque você, pelo outro caminho, você pode ter que reverter muita posição também. É complicado. Eu estou aqui trazendo questionamentos propositais Não entendi muito bem. Veja Beto, bem, se a gente pega uma de ILA... qualquer maneira, você vai ter que acompanhar o paciente, concorda? Claro, com certeza, com certeza. Pronto. Ou não. Só se tiver uma fibrose subpleural, uma alteração mas se você subpleural daquele escutou, momento. ou você escutou Essa é a minha pergunta. ou se você escutou errado, ou ele tem fibrose. Pois é, Se ele essa tem é a fibrose, minha você pergunta. tem que acompanhar. Você considera a ausculta em velcro igual a? Senão você escutou errado. Pois é, então tá bom. Então, em cima dessa premissa, em sendo verdadeira, a gente erra muito Sim. na hora que a gente vê ILA e não sabe da ausculta. Ok. Hoje em dia, Sim. essa semana, que foi derrame pleural. E aí eles descreveram o derrame pleural no New England. Eles só descreveram utilizando duas coisas. Falando que estava abolido e a percussão estava maciça. Eles não descreveram mais nada do derrame pleural no exame físico. E o próprio debatedor, né, no New England, ele coloca embaixo. Hoje em dia está tudo muito diferente, porque utiliza-se logo como instrumento de diagnóstico, né, o ultrassom. O pessoal da emergência coloca logo o ultrassom e faz essa definição. Então, o processo educacional, na verdade, de aprendizado, realmente é contínuo. Ele não desmereceu a descrição, mas valorizou o conhecimento que está sendo adicionado, que foi a ultrassonografia. A gente não, eu não aprendi isso, a gente sabe até fazer, mas com muita dificuldade. A ultrassonografia, ela tem um papel nas doenças intersticiais. E só que ela tem um papel muito mais relevante em outras doenças do que na doença intersticial. Essa vai ser um aprendizado também. Nesse caso, era o ultrassom
para o derrame pleural, que o residente da emergência falou, é derrame pleural. Não falou mais nada. Não falou hiperectasia, não falou se era pneumonia, é derrame pleural. Isso que marcou o caso. O caso era até bem simples para a gente aqui. Está sendo, se mostrando importante em diversas coisas, e na doença terciária, Rufino. Agora, se a visão que a gente tem agora, nesse ponto do conhecimento que a gente tem, ela é resposta real ou não, a gente ainda não tem. O ultrassom pode ser amanhã a ferramenta de discriminação de quem tem que tomografar, de quem tem talvez fibrose, isso já tem na esclerose, se não me falha a memória, isso já está proposto. Isso pode ser em outras doenças do colágeno. Isso pode, então, a gente tem que saber o momento que a gente está, o que a gente pensa e como a gente vai andar. Eu acho que aqui, esse tipo de reunião, eu acho que a gente perde em não explorar isso. Talvez por motivos outros, não sei, mas explorar exatamente isso, a vivência de cada um no dia a dia, que não é pequena, é grande e nós devemos compartilhá-la. O N está levantando a mão um tempão lá. Se você está acompanhando isso com ultrassom, essa é uma, saiu no Não, a JAMA, gente já fez anedoticamente um outro paciente, mas acompanhando isso não. Não. para evitar as to- tomografias. Saiu tomografia, a gente. Porque como ele falou, essas doenças levam mais câncer, né? De Sim. pulmão, principalmente pequenas células. Saiu no JAMA essa semana. Agora, há pouco tempo, o radiologista ficou muito chateado de que 5% dos cânceres no mundo são por causa da tomografia, ou da radiação, etc. e tal. Então, era interessante isso, hein? Igual aumentar o Não, eu fico mais preocupada com aquelas mulheres jovens, né, colagenosas, que o povo fica pedindo, às vezes, tomografia anual. Aí, isso aí eu fico mais preocupada. E a segunda coisa é que esse MUC 5B é um marcador de telômetro, telômero curto. Não, o telômero é o TERT, aquele outro. É Saiu um polimorfismo. que eu saiba era do telômetro, saiu no Chest agora, um artigo grande sobre isso, e sobre telômeros curtos. Então, ele é um Telômero marcador. curto é aquele do cabelo branco e tal. Exato, Tem aquele, o TERT, é um outro polimorfismo que está sendo bastante estudado. Eu vi o MUC 5B, exatamente num artigo Também desse tem, mês, do São, Chest. são os que estão sendo mais estudados, mas a gente ainda precisa consolidar isso. Isso é algo que. Pois é, mas é um marcador de telômero curto, que a doença se instala mais facilmente, não quer dizer que ela vai acontecer. A maior frequência, a correspondência da síndrome telômero curto são em dois outros órgãos além do pulmão, porque o pulmão é a nossa área de estudo, né? Mas o fígado com a cirrose, mais outras alterações, funções hepáticas e as anemias inexplicadas, e inclusive o linfoma. E aí eles colocam claramente a anemia macrocítica como uma pista diagnóstica de doença telomérica. E a gente vê isso isso é extremamente frequente em quase todos os idosos que a gente vê. Tem uma anemia, e aí você vê lá, tem uma macrocitose. Então, eu não sei se isso é um dado epidemiológico que eles trabalham em série, e aí vem uma relação um pouco maior, mas eles colocam isso como uma pista para a gente investigar. Pessoa, sim, meu paciente que está usando tripla, minhas dezenas de pacientes usando tripla, que teoricamente vão muito bem, obrigado. Vão estar mais protegidos agora se eu fizer alguma modificação, tem diferencial suficiente para mudar a conduta, você usa, sugerir algo? O paciente está com tripla há mais de um ano e está muito bem.
tá bem melhor do que quando eu o conheci. Bem melhor quando você conheceu. Mas agora, teoricamente, chegando nas porções mais extremas, nas pequenas vias aéreas, proteção cardíaca, isso me causou essa reflexão. Eu posso melhorar mais ou deixa como está, Bethlen? Agora segue em frente. Talvez, eu sei que não tem uma resposta ideal à pergunta, desculpe, mas queria dividir com vocês para não pagar o psicanalista. Eu não tenho, não sei te dar essa resposta. Está muito bem, eu deixaria como está. O que eu posso te dizer é o seguinte: você estava no curso de asma, DPOC e tabagismo no ano passado, teve uma palestra sobre corticóide inalatório, o herói ou o vilão. E o corticóide inalatório, ele não é inócuo, né? Ele tem todos os efeitos adversos que o menos, mas que o corticóide sistêmico. Ele provoca osteoporose, ele aumenta a pressão arterial e ele provoca pneumonia, principalmente determinado grupo de determinada classe de corticoide. Então, o que eu posso te falar, se o teu paciente está muito bem há mais de um ano, se ele não tem asma, você pode talvez retirar o corticóide inalatório dele. Não, Foi essa a sua pergunta ou você não. quer Ele ou tem, foi eu? ele tem indicação de corticoide. Ele tem. A questão é se eu mudo de triplo agora. Você mudar a Fazer tripla, um switch. Fazer um switch fazer um de triplo. switch da tripla, ele está no concorrente, você quer fazer um switch. Eu vou te responder da mesma maneira. Existem classes de corticoides, não sei qual é a tripla que ele está usando, você não falou, que tem menos efeitos deletérios, que você precisa de menos pico de fluxo inspiratório, eles conseguem atingir vias aéreas mais distais. Então, acho que se você tiver, dependendo do que qual que ele está usando, você pode tentar fazer um switch para um dispositivo melhor, que atinja a via aérea mais distal e que tenha uma classe de corticoide que sabidamente provoca menos infecção respiratória, menos pneumonia do que a budesonida, que entre as classes é a que mais segura, não é totalmente inócua, mas ela provoca menos pneumonia do que as outras classes de corticoide inalatório, principalmente a fluticasona. Quer falar? Posso complementar? Número 1, não existe nenhum estudo head-to-head para avaliação de triplas, tá? Então, não dá para dizer que um é superior ao outro. Ponto. Se o paciente está bem, não troca. Mantém com o seu paciente bem, tá? Desculpa aí, pessoal da AstraZeneca, mas, enfim, eu não trocaria, tá? Se o paciente não está bem, aí você vai avaliar o que você vai fazer, e aí eu acho o seguinte: você tem 3 opções de tratamento agora, e elas são diferentes, e você vai tentar adaptar melhor para o seu paciente, é isso. Professor Bethlen. Oi. Não sei nem se isso é uma pergunta, mas é uma curiosidade que me veio. E hoje ele vai ficando mais velho, a gente bota para fora. Se não me falha a memória, o paciente com DPOC menos grave e mais novo morre mais de doença cardiovascular. E o mais velho e mais grave morre mais de doença cardiopulmonar. São os cardiologistas que não estão sabendo tratar o DPOC? Ou o que pode estar acontecendo? Eles estão tratando muito bem a parte cardiológica, esquecendo do DPOC? Ou isso é um caminho natural do DPOC? Uma provocação, vamos chamar assim. Acho que o DPOC é uma doença subdiagnosticada, principalmente na forma menos grave. Acho que, eu não sei, acho que é isso que está acontecendo. A gente faz 50% não tem diagnóstico. Então, quando o paciente é cardiopata, menos ainda. Ele vai pensar em insuficiência cardíaca, vai pensar em doença coronariana e não vai pensar em DPOC. Ninguém pede espirometria e o paciente vai indo e quando ele fica mais grave, ele morre de DPOC mesmo. Mas antes disso, ele pode morrer de doença cardiovascular. Acho que é isso. Bom, O problema é que nós somos 3, 4 mil pneumologistas, né? Eles são 30 mil, né?
Não, a gente pode falar, mas a gente tem que treiná-los, né? Porque a gente não vai conseguir tratar todo mundo. Eles vão ter que nos ajudar. Exatamente. Bom, agradeço aos palestrantes, agradeço aos presentes, agradeço à Astra mais uma vez. Acho que foi um debate bem produtivo e vamos comer.